Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Hugo Lopes. Olá a todos e bem-vindos à Voz do Veterinário, o podcast do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários, nesta nova época, a Season 2, e este é um episódio clínico. Hoje trago como convidado o José Diogo dos Santos, mestrado em 2014 pelo TAD e desde o início da carreira que se tem dedicado à anestesia e analgesia. Pós-graduado em anestesia pela Universidade Autónoma de Barcelona, com visitas frequentes a hospitais de referência em Espanha e Inglaterra. É também o fundador de uma empresa dedicada unicamente à anestesiologia veterinária chamada DS Vet Anesthesia Solutions. É ainda professor auxiliar convidado da Lusófona e está a terminar o doutoramento na área de anestesia locorregional da UTAD. Para além disso, o colega Zé Diogo também já teve um podcast. Portanto, hoje podemos basicamente deixá-lo falar sozinho, que ele faz a festa inteira. Como estás, Zé? Tudo bem? Bem, obrigado e obrigado também pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês a falar sobre assuntos importantes para a veterinária. Zé Diogo, e o assunto que nós trouxemos hoje, com o título de Sedação é a Solução, é falar sobre sedações. E porquê falar sobre sedações? Porque na prática clínica é uma ferramenta essencial para o conforto e a eficácia dos procedimentos que fazemos, mas parece que ainda existe muita resistência dos colegas em dispor desta ferramenta no seu arsenal. E eu gostaria de começar por perguntar qual é que é a tua opinião relativamente às sedações e, talvez primeiro do que isso, o que é que define uma sedação? Na verdade, a sedação é uma alteração do estado mental do animal, sendo que acaba por haver uma diferença de uma sedação só comparado com anestesia geral, por exemplo, porque a sedação implica que o animal ainda tem algum grau de reação a estímulo externo, quer físico, quer sonoro, por exemplo. Por isso, às vezes, até é muito frequente quando temos um animal sedado e fechamos uma jaula ou algum barulho externo no hospital ou na clínica que acaba por reativar o animal. E então aí sim estamos a falar propriamente de uma sedação. No caso de uma anestesia geral, é diferente nesse âmbito porque já implicaria uma completa inconsciência no sentido de tudo o que o rodeia do ambiente, quer sonoro, quer físico, e portanto aí há uma grande diferença, ou a principal diferença entre o estado de sedação e da anestesia geral. Basicamente é a profundidade de consciência que o animal acaba por estar nessa fase. E o que roda em torno disso, porque a partir de um determinado grau de profundidade convém entubar. Sim, exatamente. E relativamente aos agentes indutores para sedações, podem-se usar, fazer indução? Podem ser usados, tem muito a ver, por exemplo, no caso do Propofol ou da Alfaxolona, que são tradicionalmente os mais utilizados, acaba por os efeitos que são causados são dependentes da dose, mas especialmente da velocidade. E, portanto, imagino que se tivermos que utilizar mais dose do que poderia ser de esperar, ou que tivermos utilizado uma velocidade de administração muito rápida, poderá ser necessário fazer intubação. É importante fazer uma distinção clara, porque a nível de segurança, por exemplo, é muito comum ouvir dizer mas não vamos anestesiar o animal, só vamos sedar porque é mais seguro. Eu costumo dizer que é preferível fazer uma anestesia geral mais superficial do que o que nós achamos que é uma sedação, mas mais profunda. Se nós estivermos a utilizar doses tendencialmente mais altas, ou tivermos que estar constantemente a recorrer a uma reindução de sedação ou de profundidade anestésica, por exemplo, temos um animal sedado ligeiramente, só que achamos que não foi suficiente para aquilo que pretendíamos e começamos a dar bolos de Propofol, de Alfaxolona, e sem termos um acesso à via aérea pode-se tornar um procedimento mais perigoso do que se chegarmos àquela conclusão, ok, uma sedação não é suficiente para o procedimento que eu estou a fazer, é preferível induzir uma anestesia geral em que tenha acesso à via aérea, uma monitorização mais adequada, porque do que estar constantemente... facilita um bocadinho depois nas monitorizações, quando é uma anestesia geral, põe-se o equipamento todo, já está pré-definido, enquanto nas sedações às vezes se alivia um bocadinho. E também há raças em que é claramente mais seguro fazer anestesias gerais leves. Claro. Estou-me a lembrar dos braquicefálicos. Braquicefálicos, sem dúvida. Sim. É um ponto importante, sim. Por causa do relaxamento da questão das vias aéreas. E os braquicefálicos, o grande ponto crucial é nós termos acesso à via aérea, né? E, portanto, a partir daí acabamos por estar relativamente mais tranquilos. Então, do que tu dizes, parece-me haver um bocado um contínuo, não é? Entre uma sedação ligeira, uma sedação profunda e anestesia. Sim. E muitas vezes antes mesmo de fazermos os procedimentos, e cada vez mais começamos a usar ansiolíticos, a trazodona, a gabapentina, outros medicamentos como a melatonina. Onde é que estes se encaixam
Sim, nesta abordagem? Na verdade, são fármacos super interessantes que nos últimos anos, talvez 5, talvez máximo 5 anos, que tem havido alguma evidência científica com qualidade, porque hoje em dia a evidência científica é assim um termo é fácil publicar-se, portanto há que ter sempre algum critério naquilo que investigamos, mas realmente com qualidade e ensaios clínicos interessantes com esse tipo de fármacos, e depois que nós, com a utilização clínica, acabamos por notar que realmente são bastante eficazes e que nos reduzem muita necessidade de sedações que antes teríamos que fazer. No caso do cão, a trazodona está mais estudada, no caso do gato, a gabapentina, mas ambos podem ser utilizados nas duas espécies. A melatonina mais na indução realmente de um estado de sono. Mas esses fármacos acabam por permitir que, por exemplo, em tratamentos recorrentes ou até simplesmente para uma visita ao veterinário, redução dessa ansiedade. E depois, muitas das vezes, mesmo que esse fármaco possa até não ser suficiente em isolado para promover aquilo que se pretende, imagina que é para fazer um penso, ou para fazer um raio-x, ou até um exame de imagem, uma ecografia, se não for suficiente, permite, a posteriori, utilizar na mesma uma sedação, ou seja, não a inviabiliza. E pouparmos um bocadinho as doses também? Sim, também. Ou seja, o que vai surgindo é que é provável que não haja necessidade de utilizarmos tanta dose, uma vez que eles já vão ter esse efeito. Portanto, a evidência que vai saindo é exatamente isso. Portanto, pode ser utilizado ou simplesmente com ansiolítico e permite ou não fazer aquilo que pretendemos. Se não permitir, podemos então utilizar uma sedação, sendo que teremos que ter isso em conta que foi utilizado esses fármacos e, portanto, podemos reduzir ligeiramente a dose. E do que tu dizes, percebe-se que já começaste a tocar nesse ponto, que era a minha próxima pergunta. A abordagem depende muito do doente, mas também do procedimento. Certo. Em que procedimentos é que nós deveríamos estar a fazer regularmente ou com pré-definição a sedação? Olha, eu sou bastante perentório nisso. Eu acho que é nosso dever, e quase que diria que, se não for abusado dizer ético, garantirmos o conforto do animal. E, portanto, se o animal não colabora de alguma maneira ou lhe estamos a causar algum desconforto, o que vamos fazer é utilizar uma contenção química adaptada ao animal, quer à condição, ao peso, patologia, etc., mas que permita, de uma forma segura, que ele esteja tranquilo e que nos permita a nós, em segurança, fazer o melhor teste de diagnóstico. Porque, por exemplo, fazer uma ecografia com o animal sempre a gesticular, etc., não vai conseguir fazer certamente um exame com qualidade. Um raio-x ortopédico, exatamente a mesma coisa. Um animal que já está desconfortável, se calhar já tem que ser ainda por cima imobilizado ou de alguma maneira. Só vai causar mais desconforto, certamente a imagem não vai ficar com a qualidade que pretendemos. Em Inglaterra, praticamente não fazemos raio-x, não fazemos. Claro. Raio-x. Já para não falar da proteção, não é? Portanto, da nossa própria proteção. Nem sequer há mãos perto do feixe, estamos sempre atrás do biombo. Todos os raio-x são feitos com sedação, e se for raio-x tórax, é anestesia geral para fazer a insuflação. E realmente nota-se muita diferença na qualidade das imagens. Claro. Sim. Muito menos disparos e com muito mais segurança para toda a gente. E respondendo a isso, eu acho que há muitos procedimentos que beneficiam em todos os níveis de ser utilizada uma sedação, ou no mínimo um ansiolítico. Portanto, exames de imagem, pensos, inclusivamente recolhas de sangue, pelo menos os ansiolíticos podem ser fármacos ou armas à nossa disposição, e que melhora a todos os níveis. O stress do animal, o stress da própria equipa, melhor qualidade dos serviços que estamos a prestar. Portanto, acho que é benéfico. Como estavas a dizer, por exemplo, no caso da ortopedia com fraturas. Sim. Nós vemos, claro. Com eles acordados, nós tentamos posicionar e aquilo dói-lhes. É óbvio que claro, lhes dói. Um politraumatizado não deve ser essa a nossa primeira abordagem, não é? Portanto, primeiro estabilizar o animal, agora se é uma questão de diagnóstico, depois do animal estar estabilizado, etc. Baseado em analgesia, com mais alguma coisa para promover um relaxamento e algum grau dessa tal inconsciência do que lhe estamos a fazer, faz todo o sentido. Agora tem que ser... são procedimentos bastante seguros, ou cada vez mais temos fármacos que podem ser muito seguros, devem ser muito adaptados, percebe? Porque depois há uma questão também que pode levar depois a algum grau de insegurança, ou até algumas pessoas já terem tido complicações associadas à sedação, alguns colegas, que têm que ver com fazer sempre o mesmo, não é? Ou seja, um gato é aquela dose que fazemos para todos, seja ele com 7 kg, ou seja que é catético com 2, ou tenha 13 anos, ou seja, isso é que nós temos que ter este jogo de cintura e, obviamente, conhecimento para adaptar. E já lá vamos a essa parte da adaptação. E em termos... já agora aproveitar para agradecer ao Zé Diogo, porque o nosso póster do raio-x, sobre segurança do raio-x, tem umas tabelas de sedação muito bonitas, foram feitas pelo Zé Diogo, já tinha agradecido. Sim, obrigado. E que podem encontrar... Para melhorar aquilo que fazemos, estou sempre disposto. Os nossos pósteres de raio-x têm lá umas tabelazinhas com algumas ideias, indicações, não é? Porque tem que ser
adequado a cada caso e a cada paciente, mas que foram feitas gentilmente pelo Zé Diogo. E que geralmente que fármacos é que tu usas? O que é que esse jogo de cintura, o que é que tu consegues usar? Sim, acho que isso é importante. Ou seja, apesar de eu ter utilizado e ter colaborado nesse sentido da tabela, e por acaso acho que até se enquadra bem nisto, eu sou um bocadinho contra protocolos, até nem gosto de utilizar essa palavra. Quando me pedem algo para eu dizer, olha, o que é que sugerias fazer aqui, eu chamo até de plano, não propriamente protocolo. E as tabelas caem um bocado nisso. Mas porquê? O que nós devemos ter, ou o que eu penso que devemos ter, é um raciocínio de qual é o nosso objetivo. Por exemplo, em relação a uma sedação, o que é que nós queremos? Que seja seguro, obviamente. Queremos que tenha um início de ação rápida, porque eu não quero só daqui a meia hora ou uma hora que o animal adormeça, que tenha uma duração relativamente curta, porque à partida não vou demorar muito tempo, e idealmente se for reversível. Portanto, que tenha duração curta e que, se for reversível, melhor. Caso aconteça alguma complicação ou não queira estar a esperar esse tempo todo. Portanto, temos que cumprir estes requisitos idealmente e depois promover ou não a analgesia se houver essa necessidade. Partindo deste pressuposto, nós vamos ter então uma lista de alguns fármacos que podem ser utilizados e que cumprem estes requisitos. Portanto, e trabalharíamos sempre nessa base. Depois, por exemplo, temos o butorfanol, que tem um início de ação relativamente rápido e é seguro, se não for um procedimento doloroso. A metadona também tem um início de ação rápida, por exemplo. Os alfa-2 agonistas, como a medetomidina ou a dexmedetomidina, por exemplo, são fármacos que cumprem estes requisitos, a não ser que por algum motivo de saúde, ou não sua auscultação, ou que já tenha alguma história de doença que impeça a sua utilização, porque o início de ação rápida é reversível e, portanto, tem um efeito sedativo bastante interessante. E depois, há uns anos, há uma década mais ou menos, desde o aparecimento da alfaxolona, também pode ser uma boa opção. Porque acaba por também ter esses princípios, é quase como se tivéssemos um propofol, mas que também permite a administração além da novenose intramuscular. Portanto, a combinação depois de mais do que um fármaco também pode ser interessante no sentido de podermos reduzir a dose e, portanto, os efeitos secundários também associados a uma dose alta. Não sei se foi isto. Eu adoro a alfaxolona, só tenho 2 problemas com ela. É o preço? É o preço, o primeiro. E o segundo é que veio substituir o propofol, e o propofol foi inventado por um médico veterinário. Mas então, não veio substituir. E então sempre que se usava o propofol, eu lá ficava todo orgulhoso, foi inventado por um médico veterinário, agora com a alfaxolona já não posso dizer isso. Outra, tu falaste dos alfa-2 agonistas, eu uso com frequência, sou grande adepto, mas ainda não percebi bem qual é que é a vantagem, por exemplo, da Dex relativamente à Medeto. Não, existem, basicamente a dexmedetomidina é quase como um metabolito já da medetomidina, portanto à partida será mais fácil de ser metabolizado. Depois vai surgindo alguma evidência e alguns artigos review também que mostram pequenas diferenças a nível quer do início da ação, quer da duração. Alguns temas em que existe uma estatística, uma diferença significativamente estatística, mas clinicamente poderá não ter assim grande impacto. Portanto, a nível de segurança, se tu me perguntares se uma é muito mais segura do que a outra, eu, baseado em evidência, provavelmente vou-te dizer que não há assim uma diferença tão óbvia que me permita dizer uma mais clara que outra. Poderá haver situações em que eu optaria tendencialmente para uma dexmedetomidina do que a medetomidina, por exemplo, se tiver um animal que tem alguma dificuldade mais em metabolizar, se for mais jovem ou mais geriátrico e eu quero utilizar, talvez opte mais pela dexmedetomidina por ser uma molécula um bocadinho mais, digamos que pura, ou pelo menos já não existe tanta metabolização. Mas a nível de segurança, propriamente, como às vezes as pessoas têm tendência a dizer, talvez não haja essa diferença tão óbvia. Vejo que deixaste de fora alguns clássicos, a acipromazina, a ketamina. Sim. Esses não, a ketamina também cumpre o requisito de início de ação rápida e para a sedação. É o que estamos a falar. Depende da dose, depende um bocado da dose. Porque a ketamina tendencialmente é o bom, o mau e o vilão, eu costumo chamá-la assim porque houve uma altura em que toda a gente utilizava muito, depois veio... Acho que essa tendência que tu estás agora também a demonstrar, que é dizer que tem esse acordar bastante alterado, ou que pode deixar os animais meio que alucinados, tem o seu efeito dissociativo, mas tendencialmente as doses que têm sido utilizadas... Que é espetacular. Eu, quando estive internado, deram-me ketamina e eu estava bastante doloroso e foi quase como ver a minha vida numa televisão. Aquilo foi mais eficaz do que morfina. Já me tinham dado morfina e, do ponto de vista pessoal, que não tem valores científico nenhum, mas fiquei totalmente fã. Mas a tendência mesmo em veterinária tem sido utilizar doses mais baixas, em que eu chamo subanestésicas, que são mais analgésicas, e que tem sido, quer a nível de evidência, que tem surgido alguns casos nisso, mas com essas doses, mas também a nível clínico tenho achado que poderá ser muito interessante em muitos casos. Okay. E nesta resistência que os colegas têm a usar a sedação, muitas vezes se vê essa alternativa que eu acho... com a qual eu não concordo, digamos assim, de usar o isoflurano nas câmaras de indução. Sim. Qual é a tua opinião sobre isso?
Olha, é muito clara. Não vejo absolutamente vantagem nenhuma, e desculpem lá se for assim bastante objetivo, mas a verdade é que não vejo mesmo vantagem nenhuma. Primeiro, porque a nível de contaminação, quer ambiental, quer para os profissionais de saúde, é um gás carcinogénico e teratogénico, e portanto, sempre Para as que grávidas, abrimos, sobretudo, não é? sim, mas mesmo para nós, não é? E numa profissão dominada pelas mulheres. Claro, mas sempre que levantarmos a caixa, por exemplo, vamos estar a levar com uma grande quantidade depois. Além disso, acaba por ser estressante para o animal, especialmente se usamos isoflurano, porque tem um odor irritável. Pois, além disso, acaba por ser uma coisa que acabamos por não ter muito controle sobre a quantidade que estamos a fornecer ao animal. Então, por todos os motivos, que é porque acabamos por induzir stress ao animal, por falta de controle e por questões ambientais e de saúde pública, tendo em conta as alternativas que existem, muito seguras, ou pelo menos mais seguras do que, do meu ponto de vista, as caixas de isoflurano. Portanto, eu consideraria que hoje em dia seria uma técnica, se calhar má prática, acaba por ser uma palavra muito forte, mas pelo menos desaconselhada. Eu que faço exóticos, por exemplo, os exóticos recusam-se a respirar. Muitos deles preferem fazer fazem apneias para não respirar. E nós, quando metemos lá os gatos, não temos isso em consideração. Mas há alternativas e, portanto, no caso dos gatos, né, da parte dos exóticos eu não domino, mas no caso dos gatos, por exemplo, que é onde era mais utilizado. Então, e agora falando um bocadinho sobre segurança. Quão seguro é sedar um animal? Eu poderia dizer que é relativamente bastante seguro, sendo assim uma expressão um bocado estranha, mas porque poderá ser seguro se nós utilizarmos esses princípios que já fomos falando, portanto adaptar à condição e peso do animal, e depois também utilizar algumas estratégias para tentarmos ter alguma informação sobre o que está a acontecer. Portanto, não será utilizar doses muito altas a ponto de... O que nós estamos a promover é uma sedação. Então, não é uma anestesia geral, ou seja, o animal à partida terá que ter alguma capacidade de reagir aos estímulos externos. Vamos começar um bocadinho antes. Tu, quando vais fazer uma sedação, quais é que são os pressupostos que o animal tem que cumprir para poder ser sedado? Costumas fazer análises, não costumas fazer análises? Até porque há demasiado velhos para sedar, a idade não é um fator? Não, muitos dos animais, até estamos a falar que eles não permitem essa manipulação, por isso é que os estamos a sedar, certo? Portanto, essa questão das análises acabaria, eu sou defensor de, inclusivamente, se o animal não colabora, que deva ser tranquilizado, ou pelo menos, se não for urgente, dizer, o senhor, olha, vem amanhã fazer as análises, e faz este comprimidinho em casa, por exemplo, a gabapentina ou a trazodona, por exemplo, e o animal já vem mais tolerante para connosco e também será mais tranquilo para ele. Portanto, o que é importante, e também eu acho que isso nós temos que utilizar inclusivamente para uma anestesia geral, etc., é utilizar a informação que os tutores têm, que cada vez também são mais informados sobre aquilo que os animais com quem vivem todos os dias têm. Se calhar há 10 anos atrás os tutores não tinham tanta informação, a dizer, não sei se ele está a vomitar, se não está, mas hoje em dia é raro um tutor que acabe por não ter bastante já mais informação sobre isso. E nós temos que também tirar muita informação daí, se é um animal que já está debilitado, se não está pela história clínica, se tem antecedentes médicos, e por aí também tentarmos retirar o máximo possível. E o nosso, mesmo que não seja um exame físico cuidadoso, se houver então essa dificuldade em fazer uma aproximação, às vezes só olhar para o animal e com a experiência que vamos adquirindo conseguimos dizer, ok, este animal está caquético, com sinais de hidratação. Portanto, nós conseguimos a partir daí tentar nos salvaguardar e selecionar alguns fármacos que podemos retirar, ou tentar excluir e dizer, ok, se calhar vou ser um bocadinho mais cauteloso aqui, adaptar mais a algum tipo de fármaco que não possa utilizar. Então, num animal jovem sem sinal aparente de doenças, tu não te recusarias a fazer uma sedação por não haver análises pré-anestésicas? Não, e acho que não seja estritamente necessário. E, inclusivamente há trabalhos que dizem que o exame físico, um deles muito importante a nível mundial, e é de um português, portanto faço sempre louvor a isso, que é o Luís Louro, que diz inclusivamente que em 25% dos animais ele alterou o protocolo simplesmente pelo exame físico. As análises estavam completamente normais, ele tinha decidido o protocolo só baseado na história clínica e nas análises, mas depois quando viu o animal alterou o protocolo, ou seja, o exame físico é muito importante. E há um paper americano, se não me engano, sobre isso, em que foram pedir a alguns anestesistas certificados, davam-lhes as análises e perguntavam-lhes se eles alteravam alguma coisa, e mesmo com alterações pequeninas, a maior parte deles não alteravam nada. Não altera, porque as análises, claro que são importantes, por isso é que as fazemos, e permitem-nos excluir muita coisa, ou pelo menos ter noção do que é que vai acontecer.
acontecer. Mas, ou Não se que trata de pode análises. acontecer, mas o exame físico eu também considero que é muito mais importante do que as análises. E relativamente à idade? Sim, há a idade também, não é? Ou seja, teremos que ser mais cautelosos e depois também há a mais probabilidade deles terem menos capacidade de reserva. Mas aí eu acho que interessa, além dos fármacos, interessa aquilo que fazemos depois. Por exemplo, evitar hipotermias, ou seja, não deixar os animais sempre sobre superfícies de inox, sem termos qualquer tipo de proteção para perda de temperatura, que vai levar a um maior tempo de recuperação. É fácil nós termos uma fonte de oxigênio para garantir mesmo que seja uma sedação, vai haver uma pressão respiratória. Se nós temos um concentrador de oxigênio, muitas das vezes está parado no canto, com uma máscara é super fácil, enquanto estamos a fazer um procedimento, termos uma suplementação de oxigênio. Tantas vezes Às vezes que não isso custa não se faz, nada não pegar custa um pulso. nada. Não, e o pulso oxímetro é igual, ou seja, o monitor muitas vezes está ali ao lado. Ou existem N clínicas que têm monitores com pulso oxímetro parado, mas o pulso oxímetro dá-te a frequência de pulso, dá-te a saturação do animal. Não precisa ser colocado na língua, aliás, ele até deve ser colocado, por exemplo, numa base óssea, tipo um dedo, por exemplo. Pode ser colocado no pênis, no caso de um cão. Mas o pessoal às vezes irrita-se um bocado porque as leituras não são muito fidedignas Mas é uma questão também de adaptação prática. e de utilizá-lo, sim, bem. Temos que tapar da luz, ou seja, há aqui pequenas nuances que podem ser feitas, porque aquilo é um sensor infravermelho. Se estiverem com o pantof completamente colado ao pulso oxímetro, ele vai ler mal. Há aqui algumas coisas, mas que sem grande utilização de tempo, mas que nos podem dar também informação e tornar tudo isto mais seguro, porque nós olhamos muito para os fármacos, inclusivamente aqui a nossa conversa está aí para esse lado, mas eu sou muito adepto de que muitas das coisas que nós fazemos na envolvência levam a muito mais probabilidade de sucesso do que propriamente os fármacos. O Diogo é podcaster, está-me a roubar as perguntas cá da frente. Já, eu tenho Desculpa. estas perguntas aqui e ele já se está a adiantar. Mas relativamente ao oxigênio, eu até costumo dizer que a única contraindicação ao oxigênio é se o bicho estiver a arder. Só se o paciente estiver incendiado é que não se deve dar oxigênio. Se eles estão sedados e está mesmo ali à mão, Sim, geralmente está sempre ali à mão, não nos custa nada e Claro. é uma segurança adicional. E o que tu estavas a dizer, vai agora de encontrar as próximas perguntas, qual é que é o grau de monitorização adequado para uma sedação? Assim, tudo o que nós conseguimos ter, melhor, não é? Portanto, informação nunca é demais. E depois, obviamente, saber interpretar e Mas utilizá-la. tem que equilibrar com os Sim, recursos claro. humanos. Não, com os recursos humanos e com o técnicos. tempo, não é? Sim. E esta questão, eu acho que estes que falamos no sentido de sabemos que é um animal que vai estar mais parado, que o metabolismo vai estar mais baixo. Se conseguimos evitar a hipotermia seria excelente. Utilizar uma manta, ou pelo menos não colocar o animal em contacto com nenhuma superfície fria, tipo o inox, que muitas das clínicas acabam por ter essas superfícies por ser facilmente lavável. Uma fonte de oxigênio e idealmente um pulso oxímetro. E já temos muita informação, claro, continuando a utilizar os nossos sentidos para ver a frequência respiratória, o padrão respiratório. No final, claro, cor das mucosas, obviamente. No final e durante, se o procedimento estiver a ser prolongado, ir vendo a temperatura se realmente está a baixar, que são as principais complicações. Claro, depois se conseguimos ver as pressões arteriais, etc. Mas também depende do tempo em que isso está a acontecer. Se for um animal que está a demorar mais tempo do que qualquer suposto na recuperação, obviamente ver a tríade de hipotermia, hipoglicemia, hipotensão, portanto temos que confirmar isso. E depois, obviamente, se estiver tudo a correr como é expectável, o animal acordar dentro do que é expectável, se calhar não há necessidade de estarmos a ir tão profundo ou a investigar tanto aquilo que está a acontecer. Mas eu diria que o oxigênio, evitar a hipotermia e pulsioximetria seria uma coisa, diria que básica para uma sedação, sem ocupar muito tempo, porque uma pizza pulsioxímetro é uns segundos, utilizar uma manta enquanto o animal acaba por adormecer, termos as coisas preparadas. Acho que às vezes é uma questão de rentabilizarmos o tempo. Em vez de estarmos à espera, olhar para o boneco, desculpem lá a expressão, enquanto o animal adormece, podemos estar a preparar a zona onde ele vai fazer a ecografia, onde ele vai fazer o raio-x, onde ele vai fazer o tratamento. E os pulsoxímetros até dá para comprar só o pulsoxímetro. Sim, só umas máquinas portáteis pequeninas. Só a máquina. E em termos de aquecimento, existem hoje em dia coisas bastante eficazes, os bear huggers, por exemplo. Com circulação de ar quente, mas às vezes, se nós conseguimos prevenir que eles cheguem a estar de hipotermia, é mais fácil em prevenir procedimentos do de que curta duração como sedação que estamos a falar, é mais no sentido de prevenção. Mas claro, pode haver necessidade depois de reaquecimento, não é? Mas no sentido de prevenir, às vezes chega uma manta, ou evitar uma superfície gelada. E quantas pessoas é que são precisas para fazer uma sedação? Olha, eu diria que sempre duas, não é? Porque infelizmente vamos tendo falta de recursos humanos, ou pelo menos assim parece, mas de qualquer das maneiras, uma sedação, ou sempre que existe este tipo que exija algum tipo de monitorização, é fundamental ser duas pessoas, no sentido em que uma delas estará a fazer o que é necessário, imagina uma ecografia, temos o médico a fazer a ecografia, e depois pode ser o médico, mas pode ser um enfermeiro, pode ser um auxiliar, no sentido de estar a ver os parâmetros vitais
e a ver como é que está o animal. Portanto, eu diria que sempre que 2 pessoas, porque só uma acaba por não conseguir estar a fazer o que é suposto, que é ver se o animal está bem e está dentro dos requisitos normais e a fazer a tarefa pela qual o animal foi cedado, né? Porque não foi para lá simplesmente para ser cedado. E até acabas por conseguir poupar recursos humanos, porque se calhar numa ecografia precisavas ter 2 ou 3 Claro. ali a fazer contenção. Se ele tivesse dado, precisas de um só para monitorizar. Mesma Claro. coisa no raio-x. Sim, Se ele tivesse dado, faz o raio-x sozinho. Sim. Metes o chaco de areia Sim. e consegues. Portanto, e acabas por se calhar demorar menos tempo, portanto, e cada vez mais o tempo é dinheiro. E era bom sinal que assim fosse, que também poderia, que também os veterinários eram mais bem remunerados, mas de qualquer das maneiras. Puxo pela língua, que eu sou do sindicato. Não, mas a questão aí é o quê? Ou seja, mesmo que o número de recursos humanos fosse o mesmo, o tempo que vai demorar a fazer as coisas provavelmente é menor e vai ser feito, além disso, com mais qualidade. Nesse sentido. E conforto. Claro. Isso só vai traduzir-se em benefícios para todos. O animal sai com um exame com melhor qualidade, sai com menos stress, o profissional sente-se mais valorizado porque fez um trabalho com qualidade, sem se chatear com o animal e, portanto, ao fim do dia toda a gente fica mais seguro contente. para os profissionais, porque nós sabemos que as mordidelas e as arranhadelas são altamente subreportadas. Nós não temos uma plataforma centralizada de acidentes de trabalho, mas efetivamente mordidelas e arranhadelas, e às vezes cabeçadas, os cães muitas vezes grandes dão-nos cabeçadas, são acidentes de trabalho. Mesmo, não é? E aqui esta parte interessa-me particularmente, porque nós olhamos para isto como sendo um bocado um tempo perdido ou um desperdício. Mas é como tu estás a dizer, nós conseguimos calendarizar, por exemplo, as coisas muito melhores se forem feitas sob sedação. No outro dia estava num curso de ecografia com uma diplomada e ela dizia que tem a agenda cheia, só faz ecografias com sedados. Sim. Vai tudo direitinho de seguida. Portanto, como é que isto é rentável? É uma abordagem rentável? Como é que funciona em termos de preços? A mim parece-me que sim. É uma das áreas que também me interessa muito, é a questão de quero aumentar a produtividade daquilo que fazemos, mas ao mesmo tempo fazê-lo com mais qualidade, que eu acho que é o que todos nós pretendemos, e com mais sanidade mental dos profissionais. Que o que nós queremos é chatear-nos menos e trabalhar melhor. E as sedações permitem que isso aconteça. A nível da parte do ser mais caro ou mais barato, isso deve ser um valor que deve ser incutido ao tutor, não é? E portanto, se vai ser incutido ao tutor, só vai ser mais um income para a clínica ou para o hospital, para o centro de atendimento, certo? Então, a nível de custo, isso é uma coisa que é inerente ao cliente, só vai trazer ainda mais rentabilidade. E depois, todos os benefícios que já fomos falando até agora, só me parece trazer. E se calhar mais do que o preço é a valorização que se faz desse serviço. Há bocado estávamos a falar em off sobre a maneira como se comunica isto. É explicar as vantagens, explicar porque é que se faz. Sim, tem um custo associado, mas não é um desperdício, é um investimento que estamos a fazer no conforto, no bem-estar, na segurança de todos nós. E em comparação com, por exemplo, o mercado inglês, os nossos preços são baratíssimos. Em Inglaterra cobras 350 libras para fazer uma sedação, que são quase 400 euros. Só para a sedação, enquanto em Portugal nós fazemos isto bastante barato. Sim. Mas acho que sim, mesmo às vezes o que acontece é que nós próprios, com o nosso discurso, acabamos por estar a influenciar os tutores a tomar a decisão. Porque nós dizemos, ele deveria ser sedado, mas já tem 13 anos. Portanto, nós, ao fazermos este tipo de discurso, claro que se nós próprios não estamos seguros daquilo que vamos fazer, a pessoa que está à frente ainda menos. O que nós devemos fazer é uma abordagem nesse sentido. Olha, realmente o seu gatinho tem 13 anos, mas o stress que eu lhe vou causar para lhe fazer o exame que ele precisa vai ser pior para ele. E o que eu devo fazer é reduzir-lhe o stress para ele não ficar traumatizado comigo e quando ele precisar de cá voltar, não vem tão chateado comigo e vai-me permitir manipulá-lo, se calhar. Vai-me permitir fazer um exame com mais qualidade e, portanto, se calhar o diagnóstico que eu vou emitir será mais próximo da verdade para eu lhe poder transmitir isso. E, portanto, terá todos estes benefícios. Claro que não é um exame não é um procedimento completamente isento de riscos, agora vamos adaptar àquilo que o animal precisa, de forma a dar-lhe o que é melhor para ele. Parece mais vezes que é tipo este discurso que eu normalmente utilizo e parece é transparente, não é? Portanto, o que me parece às vezes é que há um bocadinho um viés cognitivo entre o curto prazo e o longo prazo. Não vamos sedar porque é um animal velho e vamos deixar de ter a boca cheia de infecção. Eu, se calhar, até acredito que no curto prazo o risco seja menor de não fazer a sedação, mas no longo prazo ter uma boca toda infectada é sem dúvida mais arriscado, muito mais arriscado, do que este pequeno risco a curto prazo. E era aquilo que nós falávamos, que eu dizia há bocado. Parece que se alguma coisa correr mal durante a sedação, a culpa foi minha. Enquanto se o cão desenvolver insuficiência renal crónica porque tem a boca toda infectada, já é... Claro. Acontece
E nós, às vezes, não conseguimos expressar bem isto, que não fazer as coisas também tem um custo, geralmente a longo prazo, muito maior. Sim, sim. E nós vimos isso, não sei se tens essa experiência, mas deve ser os doentes mais arriscados, ou mais velhos, pelo menos, que tu anestesias, são os doentes. Sim, acabam por ter mais doenças concomitantes e assim, mas efetivamente é importante que seja feito para reduzir a probabilidade. Quantas vezes é que já ouviste a conversa do ele é demasiado velho para lhe mostrar os dentes todos podres e infectados que ele tem na boca? Claro. Não é? Sim, É uma coisa que é bastante comum. E relativamente agora ao acordar, como é que deve ser o acordar de uma sedação? Olha, primeiro, aqueles requisitos que tínhamos falado, ou seja, devemos tentar utilizar fármacos de curta duração e, se possível, indicar fármacos reversíveis, já para evitar que haja um tardar nessa recuperação, se houver necessidade de fazer esses antagonistas. Mas depois não devem ser animais que são deixados ao abandono, porque na verdade continuam com depressão, quer cardiovascular, quer E a respiratória. maior parte dos problemas é no pós, Claro, não é? sim, principalmente nessa fase, mas os problemas também surgem por aí, fazendo um pouco de discussão, porquê? Exatamente porque há um menor Menos grau de vigilância, monitorização. sim. Então, para reduzir que isso aconteça, são animais que não devem ser deixados, tipo, olha, está a acordar, deixa-o ficar lá no cantinho e eu agora vou à próxima consulta. Claro que a dinâmica das clínicas e dos hospitais obriga a que uma pessoa não possa estar, ou seja, difícil, estar só a olhar para ali. Agora, o que acontece é que eu acho que deve haver estratégias da nossa parte, ou da estrutura, pelo menos, de forma a que nós consigamos agilizar o tempo enquanto estamos a fazer essa mesma notização. Ou um telefonema, ou escrever uma ficha, enquanto estamos ao lado do animal a acompanhá-lo. É ver se ele, enquanto vamos escrevendo, olhar se a respiração está normal, se está com uma manta. Portanto, esse tipo de situações nós temos que tentar agilizar, mesmo a nível de dinâmica, de forma a conseguirmos estar a cumprir mais do que uma tarefa, mas sem descurar a segurança do animal. Temos boxes de recuperação mais visíveis, mais próximas por exemplo. da zona onde temos, por exemplo, um computador de internamento, ou pronto, depois cada estrutura tem a sua função, Mas aqui também há forma. uma pequena... É verdade que nos dá mais segurança, nós podemos tê-los numa box que está mais exposta ao ambiente de trabalho, mas também depois eles às vezes acordam um bocado mais disfóricos. Claro, é um equilíbrio, e mesmo em pessoas, é muito falado que o barulho existente no hospital tem muita importância na qualidade da recuperação e no descanso. Portanto, na veterinária não é diferente. Aliás, estes fármacos que nós falamos, por exemplo, a trazodona, está muito estudada para redução de stress de animais em boxes hospitalizados, e é um fator super interessante de utilizar em animais que precisam de hospitalização por um motivo. Imagina, o centro renal está super bem, ou seja, a nível anímico, mas precisa, se calhar, estar hospitalizado uma data de dias para reduzir os valores da azotemia. Mas, se calhar, está a ladrar e está a causar um mal-estar ao resto dos animais, se calhar a promover que os outros ladrem, pode ser muitas das vezes utilizado para fármacos semelhantes a esses para reduzir essa ansiedade. Eu sou grande fã do Clinician's Brief e lembro-me de ler um artigo no Clinician's Brief que eles estavam com um certo problema porque os cães ficavam hospitalizados e tinham alta contra a azedona, os donos queriam continuar. Não, tipo os Goldens loucos, os Labradores loucos. Doutor, eu não sei o que é que lhe deu, mas eu quero continuar a dar-lhe, que ele já não está tão impossível de aturar. Então, e tu tens agora uma empresa própria, de consultoria de anestesiologia, portanto há claramente um mercado para isto que se está a abrir. Os anestesistas estão a ser bem mais valorizados. Não sei. Há de lembrar que na medicina humana dos anestesistas acho que é um dos melhores pagos em Portugal. Não sei a nível de remuneração, não sei. A nível de escassez, é verdade. E em veterinária acredito que também seja uma área com alguma escassez de mercado, pelo menos... É uma coisa que não é para todos. Como eu te dizia no início, eu acho a anestesiologia... Vocês só é giro quando a coisa corre mal. Nós trabalhamos na prevenção. Quando está tudo a correr... Um ótimo anestesista não tem nada que fazer. Não é bem assim, mas... Ou seja, há fases do procedimento anestésico ou da fase anestésica em que acabamos por ter mais trabalho do que outras. Às vezes vocês ou os cirurgiões só veem numa fase em que as coisas estão mais calmas, é diferente. E há aquele velho ditado: se a coisa correr mal na cirurgia, a culpa é do anestesista. Nunca é de cirurgião. Sim, na verdade, quem mantém os animais vivos são os anestesistas. Exatamente. Portanto, eles só vão sobreviver a uma cirurgia se nós lá estivermos e fizermos um bom trabalho. E como é que... Duas perguntas diferentes. Cada vez mais também temos enfermeiros a trabalhar na anestesia. Uhum. Como é que se encaixam os enfermeiros da anestesia com o anestesista? Sim. Okay? E como é que tu vês o panorama nacional a evoluir nestes últimos anos? Olha, é uma pergunta super interessante e acho que bastante importante. Ou seja, eu acho que devemos trabalhar em equipa,
tal como acontece noutras áreas em que felizmente os enfermeiros têm tido bastante crescimento em Portugal, quer a nível das qualidades técnicas e científicas que vão tendo, quer depois a importância que têm nas estruturas. E eu acredito, ou pelo menos a ideia que vou tendo, é que efetivamente na anestesia acaba por ser uma área em que os enfermeiros conseguem ter uma área em que se conseguem desenvolver mais e ter até mais importância. O que acontece é que eu acho que não deve ser uma competência que deve ser completamente alocada aos enfermeiros. E infelizmente eu vou vendo isso um bocado. Apesar de não ser super a favor dos enfermeiros, e aliás eu faço bastante formação para eles e adoro trabalhar com enfermeiros. Acho que cada um tem a sua função, tal como acontece em medicina humana. Portanto, o enfermeiro será super importante e faço questão de que existam dentro do bloco, especialmente na parte da anestesia, mas o facto de existir um enfermeiro anestesista não deve excluir a necessidade de um médico veterinário. Aliás, este meu projeto surge nesse âmbito exatamente, ou seja, de promover uma ligação forte entre o anestesista médico e o anestesista enfermeiro, sendo que nenhum deve ocupar, digamos assim, a tarefa um do outro. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeste, não fico um bocadinho sem saber onde é que começa um e acaba o outro. Sim, porque, por exemplo, a decisão terapêutica de prescrição não pode ser um ato de enfermagem. Exatamente. Por exemplo, é isso. Tu, se tiveres um o animal... diagnóstico não pode ser, Claro. não pode ser também de enfermagem. A parte da monitorização e de identificação, se calhar, de complicações, por exemplo, estar um enfermeiro a fazer uma monitorização e dizer, olha, está aqui alguma coisa que eu acho que não está incorreto, ou até identificar, como fazem, por exemplo, eu costumo fazer este analogismo com o animal internado. Os enfermeiros fazem a ronda juntamente com os médicos e são capazes de identificar, olha, aquele animal está com cialorreia. O que é que vão dizer? Chegam ao médico e dizem, olha, aquele animal está com cialorreia. Não chegam e não administram antiemético. Vão, identificam o problema e depois dizem ao médico, olha, eu identifiquei este problema, confirme se quiser, ou o que é que sugere que eu faça. Se o médico confiar no enfermeiro, vai dizer, ok, eu confio no que estás a dizer, vou-lhe prescrever isto, e tu administras. Portanto, no caso da anestesia, deve funcionar da mesma maneira, no sentido em que eles devem funcionar, no sentido de o enfermeiro, a definição de enfermagem é cuidar. Eles estão lá para cuidar, como nós também estamos, mas no sentido de quê? De garantir que ele tem o conforto todo que é possível, que a segurança está a ser assegurada, que todas as condições para que o médico também possa exercer as suas funções são feitas. E, portanto, nós devemos estar lá para os ajudar nesse sentido, a fazer o diagnóstico, a fazer a prescrição. E é isso. Eu acho que a única diferença aí que eu acho que nós não devemos delegar, por mais, volto a frisar, que eu tenho todo o respeito e admiração pelas pessoas, enfermeiros que se dedicam a isso, portanto, eu não estou a dizer que eles não se devem dedicar à anestesia, acho que devem e devem estar presentes. Agora, não devem ser eles a tomar a decisão da prescrição. Sim. Estamos totalmente de acordo, e aliás, nas competências do médico veterinário, essas estás a dizer, prescrever, diagnosticar, cirurgia, mas eles podem perfeitamente ser o braço funcional. Claro, exatamente, ou do seja, médico eles têm uma função super importante e a qual eu valorizo muito, volto a frisar. É uma questão de não pode haver usurpação de funções. E para onde é que estamos a ir, em termos de anestesia? Olha, é uma pergunta bastante difícil de responder. Sem dúvida mais máquinas. Acho que sim, ou seja, nós monitorização... temos cada vez mais informação, porque a monitorização e o desenvolvimento de equipamentos e também cada vez, felizmente, mais disponíveis na veterinária permite-nos saber mais o que está a acontecer e, portanto, tomar decisões mais conscientes. E isso é bom. No entanto, eu acho que o que acontece é que o que ainda nos falta desenvolver, especialmente em Portugal, será muito essa componente que estamos a falar, ou seja, de mostrar a importância de haver um médico veterinário na anestesia, que ainda continua a ser uma área muito desvalorizada. Como noutras áreas, e portanto é mais uma, mas que o meu projeto também incide um bocado nisso, de mostrar a importância e de descobrirmos a diferença entre termos um médico veterinário na anestesia ou não. É isso, eu acho que é uma daquelas coisas, não se sabe a falta que faz até se ter um. Exato. Sim, e é preciso quebrar, mas, por exemplo, eu noto, em termos de ventilação, acho que hoje em dia vê-se muito mais um esforço na ventilação, já toda a gente tem ventiladores, do que há 10 ou 15 anos atrás. Houve uma evolução muito grande, até pela segurança e a facilidade, quer de softwares, etc., que tornaram os equipamentos mais seguros também. e depois da difusão. Portanto, eu acho que a nível de equipamentos, também a nível de conhecimento, portanto, há aqui as pessoas cada vez mais também procuram formação. Eu acho que damos um grande passo nos últimos anos, mas acho que ainda há muito também para fazer. Estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo e no seguimento do que estavas a dizer, queria te perguntar, quem tiver mais interesse nesta área, o que é que tu recomendarias em termos, qual é a tua bíblia da anestesiologia e que cursos
Não, o curso, felizmente também vamos tendo, quer em Portugal, quer fora, existem muitos... Tu dás muitos deles? Sim, mas também existem, eu dou alguns, mas também existem mais. Portanto, eu acho que formação é uma coisa que cada vez mais existe e eu acredito que também com bastante qualidade. Temos formação também disponível, muito disponível a nível online. E depois continua a haver, obviamente, livros. A verdade é que, mesmo na área da anestesiologia, por acaso, curiosamente, existem aquelas grandes bíblias, não quer dizer que a informação que esteja lá não está ainda atualizada, mas de qualquer das maneiras há coisas que vão surgindo que as grandes bíblias, tipo Lamont Jones, que é tipo a bíblia literalmente, ou o Besava, por exemplo, acho que é de 2014, salvo erro, ou seja, já tem tipo 10 anos, e continua a ter muita coisa que ainda está atualizada, mas efetivamente não há assim um livro mesmo que eu te diria, olha, é super completo e muito recente. Há alguns é uma área que congrega diferentes áreas do saber, não é? A parte da analgesia, da ventilação, da hemodinâmica, muita fisiologia, agrega muitas coisas. Diogo, estamos mesmo a chegar ao fim. Dou-te 1 minuto para dizeres o que quiseres sobre o tema da sedação é a solução, como a punchline para os nossos ouvintes. Eu acho que em relação à sedação o que vamos fazer é perder um pouco o receio, sendo que tentar utilizar em prol do bem do animal e da qualidade dos serviços que prestamos aos animais, que acho que é um dever que nós temos, garantindo-lhe então conforto nessa fase, sendo que para que isto seja um procedimento seguro e que possamos utilizá-lo com bastante frequência, deve ser adaptado então à condição do animal, ou seja, ter essa consciência, prevenir não só na seleção dos fármacos as complicações, mas também depois neste manejo que falamos, evitando a hipotermia, tentar ter ali um equilíbrio, mas sem dúvida que eu acredito que provavelmente já há mais colegas a utilizar com muita frequência, mas acredito que ainda possamos utilizá-lo mais nesse sentido, proteger o animal, quer de stress, quer a nível de segurança mesmo médica, não é? De qualidade, mas depois também a nível profissionais de saúde, para reduzir o stress que temos todos os dias, para fazermos um trabalho com mais qualidade e proteger-nos fisicamente também. Caros ouvintes, encerramos assim o nosso podcast de hoje, relembrando que esta é uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários e que a força de um sindicato depende do seu número de associados. Estão sempre convidados a juntarem-se a nós e a visitarem-nos, e agradecer mais uma vez ao colega José Diogo dos Santos. Obrigado pelo convite. Que nos veio aqui falar sobre sedações e como é uma ferramenta que devemos usar frequentemente, sempre com critério e segurança. Bem-aja e até ao próximo episódio.